Graças e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus para a nossa instrução nesta noite. Queria convidá-los a abrir o texto bíblico que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros 16 versículos, ou seja, todo o capítulo 2, não é? Nós vamos estar fazendo a leitura que servirá como base para a reflexão da palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos, à medida que forem achando, se colocarem em pé, e assim nós vamos acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. Amém? Façamos a leitura. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo ou Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Oremos. Senhor, nesse momento que a sua palavra será ministrada, rogamos graça e pedimos, Senhor Deus, que teu Espírito fale aos nossos corações, que a nossa mente entenda e o nosso coração compreenda, e que o teu Espírito nos ajude a colocar em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar, meus irmãos. Queridos, nós vivemos na época do conhecimento, e é muito importante que você faça uma reflexão sobre isto. Em nenhum outro momento da história, tanto conhecimento foi colocado à disposição do ser humano. Nós temos hoje em dia a oportunidade e a capacidade de absorver conhecimento, seja em lugares próprios para isso, quando você sai da sua casa e vai até a escola, uma universidade, ou vai até um local para fazer um curso preparatório ou um curso profissional, você está ali buscando conhecimento em áreas que vão aprimorar a sua própria vida.
em áreas que vão fazer você crescer profissionalmente e muitas vezes até mesmo como pessoa. Mas esta época, ela é tão voltada para o conhecimento que você hoje, através das redes sociais, consegue até mesmo dentro de casa trazer para a tua própria vida ensinamentos e conhecimentos que marcam a história e a tua caminhada. Então não é difícil você ver pessoas hoje cursando uma universidade, uma faculdade dentro da sua própria casa, né? Os chamados cursos à distância. E isso vai fazendo com que você tenha à tua disposição uma gama de conhecimentos que nenhuma outra época esteve à disposição da humanidade. Hoje, o conhecimento faz parte da história do ser humano de uma forma tão marcante. É tão importante isso, que há uma frase que marca muito esta época, que ela vai dizer o seguinte: as pessoas se distinguem pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem em determinada área, mais respeitado você é, mais você tem as portas abertas, mais você se coloca em evidência na sociedade que nós vivemos. Quando nós falamos do reino de Deus e falamos do povo de Deus, a palavra de Deus, irmãos, vem nos alertar para o fato de que o conhecimento que você adquire lá fora, na sociedade, nestas áreas e com estas ferramentas, não necessariamente vão ajudar você a ser um crente melhor, a fazer a obra de Deus de uma forma mais adequada, a ser, mais eficaz no ministério que Deus colocou em suas mãos. E Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para o fato de que a sabedoria que ele demonstrou para com aquela igreja não foi a sabedoria que ele encontrou nos bancos das universidades e das escolas judaicas que ele frequentou, mas foi dada por Deus, que deu a ele a capacidade de discernir e fazer a vontade de Deus, usando os seus dons para a glória de Deus. E isso, irmãos, faz toda a diferença no tempo que nós vivemos, aonde a busca pelo conhecimento e por um lugar no meio da sociedade nos fazem correr que nem loucos para que diplomas, sejam colocados na nossa parede e para que a nossa capacitação seja colocada nos currículos, para que fiquemos em evidência no meio da sociedade. O Senhor chama a atenção da sua igreja para um tipo de sabedoria que é desprezada e que tem sido colocada em segundo plano. E esta sabedoria é a sabedoria que vem de Deus, que vem da parte de Deus, que deve ser buscada pela igreja e deve ser buscada pelo crente. Paulo sabia muito bem para quem ele estava falando, porque a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que estava situada numa cultura muito cosmopolita, numa cultura onde as discussões eram muito enfáticas e incisivas. A igreja de Corinto era uma igreja onde se discutia sobre tudo, sobre o dom de línguas, sobre os relacionamentos pessoais, sobre a ceia e sobre tantos outros problemas que Paulo levanta na sua carta, cada um tentando demonstrar que estava com a verdade, cada um tentando demonstrar que tinha mais conhecimento sobre o assunto. E Paulo então intervém naquela igreja, escrevendo uma carta para mostrar àquela igreja que a demonstração de sabedoria que ele apresentou àquela igreja foi uma sabedoria diferente, uma sabedoria que tem que ser encontrada em todo crente, uma sabedoria que nós devemos buscar aos pés do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero falar nesta noite sobre a sabedoria divina na vida do crente.
E Paulo enfatiza aqui algumas questões importantes que não podem faltar na nossa vida, para que de fato você seja conhecido como alguém sábio aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, o que Paulo vem nos enfatizar aqui, irmãos, é que a sabedoria divina ela é evidenciada na vida da igreja com a simples pregação do Evangelho. Olhe só o que diz o verso 1 ao verso 5, aonde Paulo enfatiza exatamente isto. Ele diz: irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus queridos, Paulo estava falando aqui que a ênfase que ele estava dando à igreja era de que aquela igreja só era igreja e só tinha sido alcançada e as suas vidas transformadas, porque Paulo focou a sua pregação na simplicidade da mensagem do Evangelho. Paulo estava dizendo, irmãos, que a vida daqueles irmãos foram transformadas, não porque ele demonstrou uma eloquência sobrenatural ou fora do comum, não porque ele usou palavras, rebuscadas e palavras complicadas que ajudou aquelas pessoas a ficarem impressionadas com o seu sermão e os seus argumentos. Mas o que Paulo diz aqui, irmãos, é que a única coisa que ele fez questão de demonstrar de fato a sabedoria foi quando ele apresentou Jesus Cristo e a obra de Cristo àqueles irmãos. E eles tiveram então o impacto do poder de Deus nas vidas deles. A vida daquelas pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. E eles então acabaram resgatados do inferno, resgatados do pecado e foram colocados como povo de Deus e ali igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, nesse momento ele enfatiza que a mensagem da cruz, quando é pregada àquele que não conhece a Deus, é uma evidência de demonstração de sabedoria divina na vida da igreja. E nós somos muito difíceis de entender isto, porque nós achamos, irmãos, que as pessoas serão alcançadas pela nossa eloquência. Nós criamos estratégias para que as pessoas entendam que Deus as ama. E a verdade é, irmãos, que o argumento que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se você focar a tua palavra no Cristo ressuscitado, se você focar a sua pregação na obra de Cristo, pessoas serão salvas, vidas serão transformadas, o poder de Deus se manifestará, porque a simples mensagem do Evangelho é suficiente para mudar e transformar e influenciar a vida das pessoas. Paulo enfatiza a obrigação que a igreja tem de demonstrar esse tipo de sabedoria, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não enfeite, não coloque aquilo que, ao invés de ajudar as pessoas a compreender a obra de Cristo, vai atrapalhar a compreensão das pessoas. Pregue a simplicidade do Evangelho e certamente aquele que faz a obra de transformar a vida do coração do homem vai pegar, irmãos, aquela mensagem que é captada pelo ouvido das pessoas e vai levar esta mensagem ao coração das pessoas. A obrigação da igreja, irmãos, é levar a simplicidade do Evangelho ao ouvido das pessoas. E o Espírito Santo pega esta mensagem, leva ao coração das pessoas,
faz sentido à mente e ao coração daquelas pessoas e transforma pelo poder de Deus a vida destas pessoas. Não invente, porque certamente sábio é aquele que, ao realizar a obra de Deus, consegue focar a pregação do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. É interessante, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 1, verso 16, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. E é nesse sentido, irmãos, que a igreja demonstra sabedoria. E é nesse sentido também que a igreja demonstra que não é sábia, quando ela substitui a mensagem da simplicidade do Evangelho, do Cristo crucificado, do Cristo que deu a vida para transformar os nossos corações, para fazer da nossa família uma família segundo o coração de Deus, para dar sentido à tua história, por um falso evangelho que coloca o homem no centro e diz para o homem: o que você quer que eu vou te dar? Quando nós pensamos desta forma, nós estamos evidenciando esta sabedoria na nossa própria vida. Imagine um professor que, na sua simplicidade, consegue falar coisas complexas com palavras simples. Esse, de fato, é um grande desafio do professor. Aquele que consegue, irmãos, de uma maneira muito simples, passar conceitos que aos olhos das pessoas seria muito complicado de entender. A obra de Deus, irmãos, ela tem que ser falada numa linguagem que as pessoas possam entender. Não pense que a mensagem que você pregará ou a mensagem que você compartilhará é um feijão com arroz, é algo muito simples, é aquela questão do Jesus te ama, Jesus, não é, vai mudar a sua vida, porque esta é a mensagem do Evangelho. O homem precisa saber que ele é pecador. O homem precisa saber que ele está condenado ao inferno. O homem precisa saber que Jesus Cristo veio a este mundo para livrar o homem dos seus pecados e deste estado. O homem precisa saber, irmãos, que Jesus Cristo deu a sua vida e seu sangue foi derramado para dar salvação e esperança àqueles que estavam perdidos. O homem precisa saber que Deus preparou um lugar para todo aquele que crê. E que se você crê, você estará ao lado do Senhor, será glorificado com Ele e estará na presença do Senhor eternamente. A mensagem do Evangelho muda vidas. E se nós formos fiéis a esta mensagem, demonstraremos a sabedoria de Deus, porque o poder de Deus se manifestará. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você que aquele colega teu de trabalho, que você tem orado para que ele se converta, eu pergunto a você, você já pregou a simples mensagem do Evangelho para ele? Você já abriu a Bíblia e diz lá, olha, no João 3,16, Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho para que você não pereça, mas tenha a vida eterna? Será que aquela família que você tanto ama não precisa ouvir a mensagem simples do Evangelho de que esta família só tem sentido e só prosperará se Cristo for o Senhor e o Salvador desta casa e estar naquela casa reinando e governando os membros daquela família? Meus queridos, a mensagem do Evangelho, a simples mensagem do Evangelho, tem o poder de mudar, restaurar, salvar, transformar vidas. Nós é que complicamos. Nós é que complicamos. E Paulo faz questão de lembrar à igreja de Corinto exatamente isto. Quando eu preguei para vocês, eu não preguei tentando demonstrar sabedoria, não preguei tentando mostrar eloquência, não preguei tentando demonstrar para vocês que eu sei mais do que vocês. O meu foco, quando eu preguei para vocês, foi apresentar Jesus e a sua obra.
E olha aí a vida de vocês. Uma igreja salva pelo Senhor. Meus queridos, muitas vezes eu creio que nós não acreditamos que Deus pode mudar a vida das pessoas. Porque nós retemos esta mensagem. Nós não falamos esta mensagem. E aí ficamos abismados quando alguém mais simples do que nós, que não teve o conhecimento que nós temos, que não tem a quantidade de tempo que nós temos na caminhada cristã, chega para alguém e apresenta na simplicidade do Evangelho a pessoa de Jesus e a sua obra, e aquela vida se converte, e aquela família se entrega a Jesus, porque eles tiveram a sabedoria de apresentar a simplicidade do Evangelho às pessoas que precisam de Jesus. E isso, de fato, demonstra, segundo o argumento do apóstolo Paulo, que o crente é sábio quando ele apresenta a simplicidade do Evangelho àquelas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Não é você que converte as pessoas. Não são os seus argumentos nem as suas estratégias que vão trazer as pessoas para a presença de Jesus. É Deus que faz isto. É Deus que faz esta obra. E quando você apresenta Jesus, quando você fala de Jesus que muda a história de uma vida, quando você apresenta para alguém necessitado que Jesus é a esperança dele, então o poder de Deus se manifesta, irmãos. E Deus salva vidas através desta mensagem poderosa. Amém? Glória a Deus por isso. Segunda questão que Paulo trata aqui, irmãos, nesse texto, é que a sabedoria divina não apenas é evidenciada pela simplicidade da mensagem da cruz, mas também, irmãos, esta sabedoria é revelada pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer a partir do verso de número 6 o seguinte: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais o teriam crucificado, ou teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele. Então vejam, irmãos, que nesse momento Paulo vai dizer e explica que a sabedoria de Deus é um mistério revelado pelo Espírito Santo aos crentes. Esta sabedoria não está disponível para qualquer pessoa, mas esta sabedoria é apresentada a todo aquele que crê em Jesus e busca diante de Deus a sabedoria que vem do alto para falar do reino de Deus, para falar do amor de Deus, com poder, com autoridade, revelando assim o plano de Deus, o plano da salvação, para que o homem seja alcançado. Isso é algo que vem de Deus. É o Espírito de Deus que capacita a igreja, é o Espírito de Deus que coloca as palavras na nossa boca, é o Espírito de Deus que nos dá ousadia para irmos ao encontro do pecador e falarmos com autoridade sobre a mensagem do Cristo que salva o homem dos seus pecados. Paulo vai dizer que o Senhor, na sua glória, não revelou isto, não é, aos poderosos deste mundo, mas revelou aos humildes, aqueles que reconhecem que não sabem nada, que não podem nada, mas que diante do Deus que capacita, se colocam humildemente nas mãos desse Deus para serem instrumento nas suas mãos. É que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, quando no capítulo 1, verso 17, ele diz: para que Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Meus queridos, lembram que quando Jesus falava, as pessoas se admiravam da sabedoria que saía da sua boca? O Espírito de Deus estava ali, falando das coisas de Deus. E quando o crente cheio do Espírito Santo busca da parte de Deus sabedoria que vem do alto, então o Espírito de Deus fala através da tua boca. Você é boca de Deus para falar para a tua mãe e para o teu pai sobre o Evangelho de Jesus. Você é boca de Deus para falar para o seu colega e seu vizinho sobre o poder que há no nome de Jesus. Você é boca de Deus para trazer esperança à vida daquele que quer tirar a sua vida porque não vê esperança neste mundo. Irmãos, a sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito. E nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos buscar em Deus esta sabedoria para que não nos falte nas oportunidades que o Senhor nos der a palavra que demonstre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Quantas vezes, em situações que precisávamos tomar decisões importantes, nós clamamos a Deus por sabedoria e a sabedoria do alto veio ao nosso encontro e nós conseguimos tomar decisões segundo o querer de Deus. Quantas vezes você foi inquirido por um colega de trabalho e naquele momento você diz assim: meu Deus, me ajuda, porque nesse momento meu colega está evidenciando o interesse pelo Evangelho e eu não sei o que falar para ele. E daqui a pouco você faz aquela oração no silêncio do teu coração e Deus começa a colocar as palavras nos seus lábios. E você começa a falar do que Deus fez na tua vida. Você começa a falar como Deus alcançou o teu coração. Você começa a falar como você era rebelde, como você se voltou contra Deus, e como o Evangelho foi apresentado para você, e como aquilo fez sentido para a tua vida, e como o poder de Deus, como uma dinamite, encheu o teu coração, explodiu lá dentro, e transformou você numa nova vida. E você apresenta o Evangelho para aquela pessoa, e você não sabe como é que você fez aquilo, e você só pode dizer no final assim: Deus, obrigado, porque de mim mesmo não sairia nada, mas através do teu poder, da ação do teu Espírito Santo, a tua obra e o testemunho foi dado para a tua glória. Paulo ensina para aquela igreja, irmãos, que aquilo que aconteceu na igreja de Corinto, aquelas vidas que foram transformadas, foi porque o Espírito de Deus agiu na vida de Paulo, trazendo a palavra e a revelação do verdadeiro Evangelho, mas também na vida do pecador, fazendo o pecador entender que ele precisa de Jesus e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso, quando você pregar o Evangelho para alguém, dependa do Espírito de Deus, peça ao Espírito de Deus que abençoe a tua vida, para que coloque as palavras corretas no teu coração, para que você lembre dos textos das Escrituras que ajudarão aquela pessoa a entender o amor de Deus, e ore para que aquela pessoa seja alcançada pela graça de Deus e o Espírito de Deus possa mudar e transformar o coração daquela pessoa. O Espírito age na vida do crente, capacitando a anunciar o Evangelho de Jesus. Mas o Espírito Santo age também na vida do pecador, abrindo seus olhos, tirando as escamas dos seus olhos, como aconteceu com o próprio Paulo, fazendo com que aquela mensagem faça sentido na vida daquela pessoa. Você tem buscado a sabedoria do Espírito Santo na tua vida? Você tem buscado ser capacitado pelo Espírito Santo para anunciar a Jesus Cristo e a sua obra? Você tem pedido a Deus oportunidades para testemunhar do amor de Deus? Quando você encontra alguém sedenta pelo Evangelho, o que você faz? Você foge? Ou você coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos, abre o entendimento desta pessoa,
Que o teu evangelho faça sentido na vida dela. Salva essas vidas, Senhor Deus. E cada vez, irmãos, que o Senhor ver um crente dependente dele, ele age. E ele usa este crente para a glória do nome dele. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo. E se você buscar, o Senhor a concederá. Quero dar rapidamente 2 exemplos bíblicos. O primeiro deles é Salomão. Você conhece essa história. O Senhor aparece a ele e lhe dá a oportunidade de lhe fazer um pedido. E Salomão poderia pedir qualquer coisa, né, que o Senhor ali o daria, segundo, né, a sua vontade, obviamente. E Salomão pede sabedoria a Deus. Ele deixa de lado seus próprios interesses, foca em Deus e na sua obra. Ele queria guiar o povo de Deus com sabedoria. E o Senhor assim o concede. Quero lembrar também, irmãos, o texto de Tiago, quando Tiago diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a ninguém, não é, rejeita, mas ele concede, ouvindo a oração daquele que sinceramente pede da parte do Senhor sabedoria. O Espírito de Deus nos capacita para que o evangelho seja pregado com autoridade. E por último, irmãos, esse texto vai nos mostrar que a sabedoria divina na vida do crente, ela molda a nossa mente à semelhança da mente de Cristo. Paulo vai dizer a partir do verso 14: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? Nós temos o quê? A mente de Cristo. Meus irmãos, nesse contexto, Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais, ou aqueles que vivem na carne, não conseguem entender a palavra de Deus, nem compreender o plano de Deus para suas vidas. Mas Paulo diz: você, igreja de Corinto, entende, vocês sabem o que Deus tem para a vida de vocês, porque vocês, assim como eu, temos a mente de Cristo. Cada dia que nós, irmãos, nos submetemos a Deus e pedimos sabedoria da parte do Senhor, cada vez que o Espírito Santo age através das nossas vidas, mostrando na sua palavra o que devemos fazer e até mesmo o que devemos crer, o Senhor vai moldando a nossa mente, à semelhança da mente do nosso Senhor. Isso nos ensina que sermos guiados pelo Espírito Santo, podemos ter a mente de Cristo e discernir a vontade de Deus. Isto, irmãos, leva o crente à maturidade, porque certamente, quando nós julgamos todas as coisas à luz da palavra de Deus e discernimos a vontade de Deus em todas as circunstâncias, isto é evidência de que a mente de Cristo está, moldando a nossa mente, e por isso pensamos à semelhança de Cristo, tomamos decisões como Cristo tomaria, e certamente assim evidenciamos a sabedoria que vem do alto. Não sei quantos de vocês já leram um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Alguém já leu esse livro? Já leu? É um livro antigo, né? É um livro escrito por um homem chamado Charles Sheldon, e é um livro de ficção cristã. E neste livro, irmãos, conta a história de um pastor que desafia a sua comunidade a perguntar o que Jesus faria antes de tomar qualquer decisão. Esse livro, ele conta um momento onde o reverendo Henry Maxwell, que vive uma vida confortável até que um homem pobre e necessitado entra na sua igreja. O episódio leva o reverendo a questionar seus valores e prioridades e a propor aos membros da igreja que se comprometam a perguntar o que Jesus faria numa situação como esta.
é um belo exemplo para nós cristãos que vivemos num mundo com tantas vozes falando nos nossos ouvidos, que tentam influenciar as nossas decisões e até mesmo a nossa mente, o nosso caráter. O que devemos fazer num mundo com tantas vozes? Devemos parar, ouvir o Espírito de Deus através da sua palavra e perguntar sempre: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar nestas circunstâncias? Certamente o Espírito de Deus nos conduziria, irmãos, a uma decisão em acordo com a vontade do nosso Senhor. E por isso, nessa perspectiva, nós como crentes evidenciamos a sabedoria de Deus quando discernirmos a vontade do Senhor e tomamos decisões segundo a sua vontade. A pergunta que fica é: quantas vezes nas decisões que você tem tomado na sua vida, você tem consultado o Espírito de Deus? Quantas vezes nas decisões que você tem tomado, que vai influenciar a sua casa, a sua própria vida, o seu ministério na igreja, você parou para perguntar a Deus o que você deveria fazer? De certo, irmãos, Paulo está chamando a atenção desta igreja para o fato de que nós devemos buscar ter a mente de Cristo, pensar como o Senhor, decidir como o Senhor, e só faremos isto se buscarmos diante do Espírito de Deus esta sabedoria que vem do alto. Você deseja isto para a tua vida? Você deseja buscar esta sabedoria e evidenciar esta sabedoria na sua vida? Sabendo que uma das evidências é a pregação do verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não tenha medo de apresentar o Evangelho àquele que não conhece. Muitos têm medo de apresentar o inferno e as consequências de uma vida sem Deus. Mas para que ele possa valorizar a obra de Cristo, ele tem que entender para onde ele vai se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esta simplicidade do Evangelho faz com que o Espírito Santo pegue esta palavra e mude vidas. E a igreja de Corinto precisava entender isto, que esta sabedoria vem de Deus, que deve ser buscada aos pés do Senhor, para que nós, com a mente de Cristo, possamos pregar a simplicidade do Evangelho. Você quer isso para a sua vida? Eu quero para a minha. Se você quer isto para a sua vida, vamos aplicar esta palavra aos nossos corações, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aonde você está. Talvez você seja, aos seus próprios olhos, alguém desprovido de capacidade para anunciar Jesus. Alguns viram para mim e dizem: pastor, eu não sei falar, não tenho estudo. E eu digo para você, se Deus está contigo, e se você ama o Evangelho de Jesus, você tem tudo o que você precisa para anunciar o amor de Deus de uma forma eficiente. O teu papel é fazer com que esta mensagem chegue aos ouvidos das pessoas. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não tente fazer isto, porque não é o seu papel fazer isto. Você não está demonstrando sabedoria quando você tenta ocupar o lugar de Deus, tentando convencer um ente querido, tentando convencer um colega de trabalho da faculdade, tentando convencer um vizinho. O teu papel é testemunhar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O teu papel é testemunhar o poder de Deus. Fale sobre o que Deus fez na tua vida. E certamente o poder de Deus se manifestará naquele lugar e naquela vida. Peça ao Espírito de Deus: ó Espírito de Deus, enche-me deste conhecimento divino. Quando eu ler a tua palavra, que tudo faça sentido. Quando eu falar, que as palavras venham na minha boca. Peça ao Espírito de Deus que capacite você. E em nome de Jesus, peça ao Espírito de Deus que você tenha a mente de Cristo. Senhor, me ajude a pensar como tu pensas. Me ajude, Senhor, para que a minha vontade se submeta à tua.
Me ajude, Senhor Deus, a tomar decisões segundo o teu querer. E certamente, irmãos, da mesma forma que Paulo instruiu aquela igreja, o Senhor está instruindo a igreja de Marechal Hermes para que seja sábia e assim o Senhor nos use para a glória do seu nome. Eu desafio você nesta noite, que fez esta oração em nome de Jesus, que você continue a buscar na tua casa as evidências e evidenciar esta sabedoria que vem do alto. Certamente, irmãos, o Senhor que é fiel, o Senhor que age na vida da sua igreja, permitirá que sejamos instrumento em tuas mãos para alcançar vidas para a glória do seu nome. Quem é sábio aos olhos do Senhor é aquele que prega a simplicidade do Evangelho. É aquele que busca a sabedoria que vem do alto. É aquele que busca ter a mente de Cristo. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários.